Olá, bem-vindos. O meu nome é Pedro Brás, Eu sou a Ângela Rodrigues. Bem-vindos ao podcast. o Mapa da Mente. Neste podcast vamos fazer roleplays e discussão de casos clínicos. Bem-vindos à nossa discussão clínica do caso da Maria Oliveira e, como sempre, com a Ângela Rodrigues. Olá, Pedro. Ângela, temos aqui então um caso que, não sendo muito típico, acontece e quando acontece é muito perturbador, não é? Temos a Maria Oliveira com 33 anos. Conta um bocadinho este caso. É como estás a dizer, não é um caso muito típico e é algo que às vezes as pessoas têm alguma reserva em assumir. Isso. Quase que têm um constrangimento, uma vergonha em confessar isto. É um segredo que guardam para elas. Como outros, não é? Estou aqui a pensar até noutras situações, às vezes estes pensamentos ligados à religião ou até ligados às vezes até à própria orientação sexual, portanto, são situações que durante algum tempo as pessoas guardam para elas porque têm realmente vergonha, acham que aquilo não é normal e não se sentem bem a falar com ninguém sobre isso. São pensamentos que vão contra as suas crenças, Isso. contra os seus valores. Estão incongruentes, efetivamente, sentem-se mal por estarem com aqueles pensamentos, mas como não conseguem controlá-los e tentaram de tudo para os conseguir controlar, e aí reside o problema, não é? De alguma forma, quando vêm já numa última instância, já há aqui um grande desespero já de não conseguir lidar com aquilo e aquilo já estar a trazer muito prejuízo no dia-a-dia da própria pessoa, não é? Porque, de facto, quem tem estes pensamentos obsessivos com ideias tão diferentes do comum, não é? Tão diferentes dos seus próprios valores e crenças, também, ou seja, vivem numa desesperança de alguém as compreender sequer. Sim. E elas também não se compreendem. Sim. E elas próprias se censuram daquilo que estão a pensar. E depois também se vive aqui um grande estigma, que é, eu estou a pensar em fazer mal a alguém. Como é que alguém me vai compreender? Se esta pessoa também não se compreende. E depois é o próprio estigma de confessar a alguém, um médico, ou psicólogo mesmo, que, olha, eu tenho estes pensamentos. Porque nós acreditamos, quem os tem, acredita que o outro não vai compreender. Não vai compreender, não vai conseguir ajudar e, de facto, dentro da saúde mental, dos tratamentos existentes, há muita incompreensão sobre, da classe profissional mesmo, né? Dos profissionais de saúde mental. Há muita incompreensão sobre a raiz destes problemas perturbadores, obsessivos, compulsivos, muitas vezes, não é? E não havendo da parte do profissional um conhecimento profundo sobre as razões que levam as pessoas a ter estes pensamentos obsessivos, também nos conseguem ajudar de forma assertiva e perpetuam o problema, aumentando o estigma e enfim, é de facto complicado. Pronto, mas então, esta nossa paciente tinha pensamentos obsessivos sobre fazer mal a alguém. Isso, recorrentes, diariamente, durante o dia, recorrentemente mesmo, de forma a estar já comprometido o bem-estar no dia-a-dia, não é? Porque ela dizia que já não conseguia concentrar-se, que estava cansada, porque estava a toda a hora com estes pensamentos e de forma aleatória, não é? Portanto, sempre que estava com pessoas ou estava a pensar já com imagens até de como é que poderia fazer mal a essas pessoas. Portanto, eram mesmo pensamentos intrusivos. E na psicoterapia HBM, esta avaliação é muito rápida, não é? Porque é uma situação muito específica. Eu tenho pensamentos que não quero ter e nós na psicoterapia HBM percebemos muito bem que pensamos naquilo que nos dá prazer ou naquilo que nos dá dor. Ora, prazer não dá, então dá-nos dor. Então, se a dor é o próprio pensamento, eu estou sempre a pensar nos pensamentos que me dá dor e perpetuo este ciclo de pensamentos negativos. Isso. Também sabemos na psicoterapia HBM que a maior parte das vezes, ou a causa principal das perturbações obsessivas, compulsivas, são os ataques de pânico. Sabemos nós também que as pessoas que têm dores intensas provocadas pelos ataques de pânico ficam muitíssimo associados a estímulos que são
muito incongruentes com a sua vontade ou com a sua racionalidade ou mesmo personalidade. Como neste caso, não é? Portanto, um psicoterapeuta HBM, numa situação muito complexa como esta, até avalia de uma forma rápida, como foi feito no roleplay. Ou seja, tenho pensamentos que não quero ter, a primeira avaliação do psicoterapeuta HBM é: tiveste um ataque de pânico no momento em que estavas a ter esses pensamentos. É importante percebermos que não conseguimos evitar os pensamentos. O pensamento é uma análise da nossa personalidade, das nossas crenças. Quanto mais não queremos pensar, mais pensamos, não é? Pronto. Quanto mais tentamos controlar os pensamentos, mais os temos. E Isso. isto é importante E não há mal nenhum lembrar. pensarmos. Estas pessoas que estão traumatizadas de alguma forma com estes pensamentos recorrentes dizem-nos muitas vezes: eu não quero pensar nisto, eu quero esquecer, eu não quero típico, pensar. é isto que nos dizem, não é? Eu tento controlar os meus pensamentos, eu não consigo controlar os meus pensamentos. Eu não quero pensar e estou sempre a pensar. E aí é que mora o problema, não é? É nesse ponto, no tentar controlar algo Mas que o que é não está importante no explicar às nosso controle. pessoas é que não há problema em pensar, mesmo em coisas más. Porque todos nós pensamos em coisas más. Pensamos nas guerras, pensamos em todas as circunstâncias que vão contra os nossos valores, as nossas crenças. E não há problema nenhum nisso. O problema é pensarmos nisso de forma repetida contra a nossa vontade. E quando isso acontece, nós sabemos que isso tem a ver com os ataques de pânico. O ataque de pânico potencia estes estados. Portanto, a avaliação destes casos é relativamente simples, que é: tem ataques, tenho pensamentos que não quero ter, e percebemos que teve um ataque de pânico no momento em que teve a ter esses pensamentos. E é muito fácil perceber, porque, na verdade, perguntando, fazendo exatamente essa linha de raciocínio e fazendo essas perguntas exatas à pessoa, nós vamos perceber que a pessoa iniciou esses pensamentos depois disso. Portanto, antes não tinha esses pensamentos, ou podia pensar em qualquer coisa de forma aleatória, mas não lhe dava a importância que passou a dar, e que depois desse evento, desse ataque de pânico, a pessoa passou a ter esses pensamentos de forma recorrente e intrusiva. Portanto, é muito fácil para a própria pessoa, depois de nós lhes explicarmos isto, ela identificar isto. Ela diz: realmente, antes eu podia ver um filme, agora pegando no caso aqui da Maria, podia pensar nessas circunstâncias de matar alguém, podia de fazer mal a pensar, alguém. podia ver um filme de terror e não tinha o mesmo impacto que teve depois daquele conseguia desvalorizar, evento. não estava associada a isso. Portanto, é muito fácil. Pronto, então esta paciente estava a isto. ver, e agora há aqui outra nuance muito interessante, porque ela diz-nos: bom, tudo começou quando eu estava a ver um filme de terror, e descreve o filme de terror, como é que estava, como é que não estava, o outro matou e tal, pronto. Mas nós não estamos à espera de encontrar um evento mau, como o filme de terror. Ela ficou sensibilizada. Nós estamos à espera de encontrar onde é que ela teve o ataque de pânico com isso, que nem sempre coincide no tempo. É no momento, exatamente. Nem sempre A coincide maior no parte tempo. das vezes, até pela experiência que vou tendo, até depois mesmo. Pronto, há Mas pessoas que têm pode ser ataques no de pânico no momento, pode ser momento no em que momento, estão a pode ser, assistir a pode um ser. evento, Isso. um acidente, ou um filme, ou que estão a ter uma desconversa, ou uma discussão. Há pessoas que têm que têm posterior, um dia, umas horas, um ano depois. É não é? verdade. O que interessa é saber quando é que esta pessoa teve um ataque de pânico. Isso. E ela diz: bom, eu tive um ataque de pânico passado um dia em casa da minha mãe ou da minha sogra, mas quando eu estava a sentir mal, associei-me ao pensamento, ou às dúvidas, ou às circunstâncias que me estavam a preocupar. E o que é que ela estava a preocupar? Bom, ela tinha tido uma conversa no dia anterior com o namorado sobre estas pessoas que ficam loucas e que cometem atos negativos, qualquer um de nós pode acontecer, ou seja, uma conversa normal. Sim, na sequência do filme que viram, Na sequência de um filme, uma conversa estiveram normal. a ter aquela conversa e a refletir um bocadinho sobre o que é que podia acontecer, não é? Mas ao ter o ataque de pânico, não é, ampliou este estado de dúvida e de medo e de incómodo. E depois tivemos aqui, pronto, ou seja, a avaliação aqui até aqui está bem, ou seja, teve um ataque de pânico a pensar em coisas más e agora não quer pensar nas coisas más. Mas, para termos uma abordagem mais assertiva em termos psicoterapêuticos, tivemos que perceber ainda duas dimensões, não é? Quais são as duas dimensões que neste caso existiam aqui? E o que estás a dizer é extremamente importante para fazermos realmente uma boa avaliação e intervenção. É o que estavas a dizer, o medo das imagens, não é? A ideia de poder fazer ali alguma coisa era uma ideia assustadora, aquelas imagens que lhe vinham de alguma forma a imaginar eram assustadoras, mas
E é um dos problemas a abordar, mas depois temos a outra nuance que é a parte do e se, que era o que eu estava a dizer há bocadinho, e se eu realmente sou capaz disto, não é? Porque uma coisa é eu ter aqui uma imagem, um pensamento que não sai da cabeça e que me incomoda e já é suficientemente perturbador, não é? Portanto, eu não quero pensar nisto, já é perturbador. Eu imaginar-me a matar alguém é uma coisa perturbadora. Mas depois quando eu penso, e será que eu era capaz? Porque se eu estiver no meu estado em equilíbrio, eu consigo, imagina isto, mas na verdade eu não sou capaz de fazer isto. Eu consigo relativizar isto, não é? E consigo dizer assim, não, isto foi uma ideia, um pensamento, mas eu não sou este pensamento, portanto isto não vai acontecer. Mas se eu tenho um ataque de pânico a pensar, e se eu fosse capaz? Então aqui nasce outro problema. Que foi o que nosso aconteceu a ela. ciclo de ansiedade encravado na dúvida. Não é? É quando as pessoas ficam com o estímulo da dúvida como o gatilho para entrar em ansiedade. Isso. E estão sempre a alimentar o e se me acontece, isso me acontece. Ou seja, então, para concluirmos, esta paciente tinha aqui uma perturbação muito grande porque estava a ter imagens mentais de fazer mal aos outros, que não queria ter, gerava muita ansiedade, Isso. E logo a seguir vinham isso, eu sou capaz de fazer isto, será que eu sou capaz de fazer isto? Se os outros foram, será que eu também não sou? O que é que acontece às pessoas? Depois há um fenómeno interessante, Angela, é que estas pessoas que sofrem assim pensam mesmo que estão a ficar loucas. Pois pensam. E depois pensam assim, depois começam a perceber que será que estes pensamentos são ordens para eu matar mesmo alguém? Sim. Quando não tem nada a ver. Não. É? E já agora podemos falar aqui um bocadinho porque disto. Porque isto que estamos a falar não é esquizofrenia. Não é esquizofrenia, é exatamente isso. Não são alucinações, são pensamentos. E isto é muito importante nós abordarmos este tema, porque quem sofre com este tipo de perturbações, é esse receio que têm muitas vezes, não é? É, porque dizem assim, há histórias em que pessoas dizem que ouvem vozes, têm pensamentos para matar os outros e fazem. Mas é importante desmistificar isto. É muito importante. Estas pessoas que ouvem vozes, que têm alucinações visuais, auditivas ou sinestésicas. Estes padrões, que não são padrões da esfera emocional, são dificuldades neurológicas, do seu funcionamento neurológico. As alucinações são perturbações neurológicas que produzem fenómenos diferentes destes. É completamente diferente a avaliação e a intervenção. A avaliação e a intervenção é absolutamente diferente. E essas pessoas, sim, muitas vezes as pessoas com estas alucinações auditivas que dizem que ouvem vozes para matar alguém, estas vozes, nesta doença que é a esquizofrenia ou as psicoses, enfim, estas demências também, mais nestas psicoses e esquizofrenias, estas vozes parecem ser vozes externas que confundem de forma intensa a pessoa. Nada tem a ver com as emoções, neste caso. Neste caso, ela estava completamente incongruente com a ideia de matar. Completamente incongruente com a ideia de matar e tinha medo era de um dia não estar, não é? De um dia ceder a estas imagens. Mas era apenas medo. Só se tratava de medo. Isso. As pessoas que têm este padrão intenso, não têm nenhum prazer nem vontade em cometer estes pensamentos. Elas estão perturbadas porque têm medo de os ter. As pessoas que têm dificuldades, estas pessoas que assassinam aos outros, que fazem mal aos outros, elas não têm medo de fazer. Elas, de alguma forma, querem fazer. Querem mesmo fazer. Há ali um mecanismo neurológico, disfuncional, que quase que as obriga a fazer. Estas pessoas têm perturbações obsessivas que nunca... É importante desmistificarmos isto. Porque é esse realmente o medo das pessoas. É o perigo e o medo que nunca provoca o dano que se quer evitar. As pessoas, sim, estão sempre a pensar nisto porque entram em pânico. Com a ideia de matar. Com a ideia de matar. Portanto, isso é que as assusta. Mas é efetivamente esse receio que têm e quando vêm à consulta é muito isso que elas querem desmistificar logo no imediato. E o facto de guardarem este medo e para elas durante tanto tempo torna tudo ainda maior, porque elas não têm oportunidade, não se dão a oportunidade de partilhar isto numa fase mais inicial e relativizar logo, não é? Até partilhar com alguém que diz, olha, também passei pelo mesmo, também tive uma vez essa ideia, não é? Portanto, às vezes nós partilhamos uns com os outros experiências e de alguma forma dissipamos logo medos, porque afinal isto é normal. E estas pessoas, ao guardarem isto para elas, porque julgam ser tão grave, não é? Guardam ao ponto de realmente ficarem com isto só para elas e ficarem aqui com medos realmente muito grandes e irracionais. E podemos alongar-nos um bocadinho nesta discussão, que eu acho extremamente importante, porque estamos a falar de
pensamentos, de crenças contraditórias à personalidade das pessoas e que as pessoas não entendem, compreendem mal e acho que podemos abrir um bocadinho esta discussão a outro tipo de pensamentos comuns que nesta perturbação as pessoas vão sentindo e que é de facto muito limitador na sua liberdade e no bem-estar. Nós estamos aqui a falar em pensamentos de fazer mal a alguém, não é? De matar alguém, mas há outros pensamentos que vão contra as crenças e valores das pessoas que potenciam aqui um mal-estar extremamente agravado. Estou a falar, por exemplo, da sexualidade. Há pessoas que, não sendo homossexuais, muitas vezes dizem eu estou sempre a ter pensamentos de sexo com pessoas do mesmo sexo, do mesmo género. Mas não quero ter Bom, sequer a certa altura relação. há uma certa dúvida porque eles dizem assim, mas porquê que eu estou sempre a pensar nisto? Será que eu sou gay? Mas eu não quero ser. E vivem muitos momentos intensos nesta pressão psicológica de porquê que eu estou sempre a ter pensamentos de fazer sexo com pessoas do mesmo género, quando isso vai contra os meus valores e muitas vezes começam na dúvida. Mas será que eu sou homossexual? E este tema é delicado, mas temos que o abordar, porque há muitas pessoas que sofrem com isto, não é? E nós, como psicoterapeutas, como é que avaliamos isto? Será que a pessoa é mesmo homossexual e está a querer... Com as suas dúvidas normais? Com dúvidas normais a passar pelo seu processo normal e se calhar de identidade? quer-se descobrir, tem as suas dúvidas normais e quer-se descobrir se é homossexual ou não, está sempre a pensar nisto. Qual é a estratégia que devemos seguir? É, o pensamento que eu tenho é por prazer ou por dor? Ou seja, quando eu penso em determinada circunstância, quando eu tenho estas ideias sexuais com pessoas do mesmo sexo, serão pensamentos que me levam a um estado de prazer? Ou, pelo contrário, me dão pânico quando eu penso? É porque se uma pessoa tiver pensamentos, quais forem os que forem, se sentirem bem a pensar naquilo, se sentirem motivados, se sentirem harmonia nos seus próprios pensamentos, motivação, é porque para a pessoa aqueles pensamentos é um caminho de prazer, é um caminho de satisfação. Mas se ao contrário nós sentirmos pânico, medo, rejeição dos pensamentos, também estamos sempre a pensar. Mas estes pensamentos trazem dor. Então nós pensamos pela dor que nos traz ter estes pensamentos. E pela dor porquê? Porque temos pensamentos que são contraditórios às minhas crenças e valores. Sim. Tá? E que eu não os quero ter. Portanto, é preciso avaliar isso. E comum também. Pensamentos com pedofilia. Todos nós vivemos sobre fortes sistemas de crenças e de valores na proteção das crianças, como tem que ser, normal, contra a pedofilia, como atos hediondos que se fazem. Portanto, ninguém, pessoa saudável, equilibrada, ninguém tem esse tipo de pensamentos, só como disse há bocado, as pessoas não conseguem evitar todo o tipo de pensamentos. Nós não controlamos os nossos pensamentos. Não é? E não se controla e não há problema em termos qualquer tipo de pensamento. No entanto, há pessoas que, ao entrar em pânico com pensamentos que não querem ter, começam de forma obsessiva a pensar neles. Tornam-nos obsessivos. E muitas vezes as pessoas, já me aconteceu várias vezes, pessoas no consultório que me dizem, eu não sou pedófilo, mas eu estou sempre a pensar nestas coisas. E a pergunta que se tem que fazer é, mas quando pensa, como fica? E as pessoas dizem, eu entrei em pânico com isso, porque eu não quero pensar nisso. Isto então aí é muito complicado. importante, e complicado é importante. E aí temos que perceber que, ok, esta pessoa que está na dúvida se é pedófilo, que está na dúvida se é qualquer coisa. Mas que nunca o faria, e isto é importante, porque depois nós perguntamos a essas pessoas, olha, mas era capaz? Não era capaz. Não era capaz de fazer nada a uma criança. Sim, racionalmente não era capaz. Não emocionalmente entra em pânico quando ideia. Pensa nisso, mas a dúvida que a pessoa tem é, mas porquê é que eu estou sempre a pensar nisto? Será que há alguma coisa em mim que me está a querer impulsionar para ali? E não. A ideia é alguma coisa nela que está a querer evitar ali. Isso. A dúvida do distúrbio que estamos aqui em causa é que, então se a minha mente está-me a querer evitar pensar nisto, porque é que me está a colocar a pensar nisto? E a razão é porque houve um ataque de pânico neste processo. Sempre. E isto é importante dizer, de pânico e às vezes também de angústia, é mais comum no pânico, mas é importante termos esta
darmos esta indicação, porque é como estavas a dizer, são temas sensíveis e são questões muito importantes. É importante que a pessoa perceba que houve um antes e um depois, ela não ter sempre estes pensamentos obsessivos. Então, procurar identificar quando é que isto aconteceu. Quando é que aconteceu a primeira vez que eu entrei realmente em pânico com este pensamento? Porque foi esse evento que realmente fez tudo ficar ampliado e obsessivo de alguma forma. E identificando, tem que trabalhar neste sentido, porque efetivamente preciso de psicoterapia, isto também é importante dizer, não é? Porque às vezes ajuda-nos o facto de termos esta compreensão, só a compreensão do que nos está a acontecer já ajuda, sim, não é? Esta explicação alivia, não é? Porque a pessoa acha-se anormal e de repente percebe que não é nada disto que eu estava a pensar, portanto, a compreensão de si já ajuda e alivia. Mas é preciso depois fazer um processo para a mente trabalhar realmente esta dissociação, esta quebra de estado, não é? E, portanto, é dar aqui um bocadinho de esperança às pessoas que às vezes estão a passar por estas situações de uma forma muito solitária, de que realmente há uma resposta. Porque não há... mas enfim, este estado psicológico, as perturbações obsessivas e principalmente ligadas aos pensamentos, sim, trazem uma dor incrível. Sim. Tive uma vez um paciente que me disse: olha, se nós temos medo de andar de elevadores é fácil, vamos pelas escadas. Se eu tenho medo das autoestradas, também é fácil, vou pelas estradas secundárias. Mas o que é que nós fazemos quando temos medo dos nossos próprios pensamentos? É complicado, é verdade. E, de facto, estas perturbações obsessivas provocadas pelos ataques de pânico são muito perturbadoras e limitam imenso a felicidade. Portanto, há aqui uma mensagem de esperança, sim, a que todas as pessoas que nos estão a ouvir, tanto sejam as pessoas que sofrem como os profissionais, a dizer, avaliando estas circunstâncias desta forma, conseguimos fazer uma intervenção emocional. A psicoterapia HBM trabalha muito bem estas situações com as morféses, ateneses, quebrando o estado, sim, ajudando as pessoas a gerir os seus medos provocados por estes primeiros eventos, sim, não é? Sim. E conseguem ajudar de facto. E esta é uma perturbação que limita intensamente a vida das pessoas e que merece mesmo ser ajudada. É isso. Portanto, Ângela, terminamos esta discussão clínica com esta palavra de esperança também para estas dificuldades e voltamos a ver no próximo caso. Até à próxima, Ângela. Até à próxima, obrigada.